Estamos chegando com o Pingado desta segunda-feira, dia 17 de agosto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vale lembrar que o Pingado é um oferecimento Home Care, Unifísio, 45 Burger, Celes Ambientes e Clínica Gastros. Que você tenha uma semana iluminada, abençoada, a melhor possível. Vamos aos destaques de hoje. O suspeito de matar sargento da Polícia Militar é preso em Parnaíba. A polícia fechou o cerco e ele se entregou após negociação com um delegado. A campanha eleitoral começa oficialmente em todo o país. No Piauí, 10 candidatos disputam oficialmente o Palácio de Karnak. O Tribunal Regional Eleitoral validou o apoio do Avante a Eliseu Aguiar e invalidou a candidatura de Gustavo Henrique. Ele diz que vai recorrer. O aplicativo Pardal já está disponível para receber denúncias de irregularidades na propaganda eleitoral. A ferramenta da Justiça Eleitoral permite o envio de fotos, vídeos e áudios e links. O Hemop vai adotar novos critérios para a doação de sangue a partir de 30 de setembro. Entre as mudanças, a redução do prazo para doadores com tatuagem e piercing e a ampliação da idade para a doação. O Pingado desta segundona já começou. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Suspeito de matar o sargento da Polícia Militar José Arnóbio Farias Cardoso foi preso ontem em Parnaíba. O crime aconteceu na sexta-feira e foi registrado por câmeras de segurança de um condomínio que fica localizado na BR-343, entre Parnaíba e Luiz Correia. Segundo o comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar, Major Galeno, as equipes iniciaram as diligências logo após o crime. Policiais de folga também foram mobilizados e houve um reforço de equipes de Teresina, além de apoio nas divisas do Piauí com o Maranhão e o Ceará. O suspeito, segundo a polícia, é integrante de uma facção criminosa e passou a ser procurado principalmente em áreas de atuação do grupo. Após as investigações apontarem a região onde ele estaria, o local foi cercado e dividido em áreas de busca. Ainda de acordo com o Major Galeno, o suspeito negociou a entrega por meio de advogados e fez a exigência de se apresentar diretamente a um delegado. Aconteceram várias prisões, várias apreensões, alguns confrontos. E aí, na data de ontem, ele cercado, sabendo que nós tínhamos já tido a informação de onde ele estava, né? Região, uma região um pouco grande, região ficada no limite entre o local onde aconteceu o fato, que é próximo do aeroporto também, e a parte do começo da cidade ali, uma área entre mata e condomínios, casas também. E aí a gente passou a fatiar esse local. E ele se sentindo acuado, o próprio CV chamou seus advogados lá e negociou uma entrega com o delegado, mas fez uma exigência que só entregaria para o delegado, porque com receio de que se fosse para a PM poderia acontecer alguma coisa que ele não queria. E aí assim foi feito, o delegado iniciou a negociação e embora o cerco fechado, mas ele se entregou, conseguiu se entregar lá para o delegado. A polícia também realizou buscas no local indicado pelo suspeito como sendo o ponto onde ele teria jogado a arma utilizada no crime. Cerca de 1 hora de procura foi feita, mas o armamento não foi localizado. Segundo a Polícia Militar, houve um confronto com criminosos e 3 integrantes da facção criminosa morreram. Não, todos os mortos foi em situação de confronto dentro dos pontos de comercialização. Quando a gente chegava lá e feita a abordagem, normalmente, e aí houve reação nesses 2 locais. A gente fez mais ou menos uns 20 pontos e apenas 2 houve confronto, né? Foi um em Luiz Correia e em Parnaíba. E aí, infelizmente, veio a óbito. O comandante também falou sobre as circunstâncias da morte do sargento Arnóbio. Ele participava de uma diligência da inteligência da polícia para prender o suspeito por tráfico de drogas.
Como os policiais não tinham mandado, eles apenas conversaram com o suspeito e depois saíram da casa. Em seguida, o criminoso saiu em uma motocicleta acompanhado da mulher e de uma criança levando uma caixa com drogas. O sargento estava em uma viatura e passou a acompanhar de longe o suspeito. O criminoso seguiu em uma rua que terminava em uma área de mata. Ao perceber que era um trecho sem saída, abandonou a caixa com drogas e retornou pela mesma via. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a viatura se aproxima após a moto retornar. De acordo com o major, a motocicleta trisca na viatura e cai, e quando o sargento para e sai do carro para verificar a situação da mulher e da criança, o suspeito se aproxima por trás para cometer o crime. Quando ele viu que deu no mato, ele jogou a caixa com a droga no chão, do lado da pista, e seguiu só ele, a mulher e o menino. Ele imaginou, se me pegarem agora, eu vou estar só eu, a mulher e o menino, não tem flagrante, então não tem problema nenhum. Aí ele foi. Aí se você observar o vídeo, o Arnóbio vem, quando o Arnóbio vê ele, o Arnóbio para o carro. Observa que não é o carro que bate nele, mas ele que bate no carro. E aí, quando ele bate, cai. Aí o Arnóbio foi ver como é que estava a criança, né? Visivelmente vê isso, como é que estava a mulher com a criança. E ele covardemente vem por trás e acerta ele. As imagens das câmeras mostram um agressor pegando o próprio capacete e agredindo violentamente o policial que cai no chão. Depois disso, ele pega a arma do próprio policial e efetua disparos contra ele. O sargento morreu no local. O suspeito foi autuado e permanece à disposição da justiça. A polícia militar informou que as investigações e as buscas pelo armamento utilizado no crime vão continuar. E olha, tem cuidado que vai além do hospital. Home Care da Unifísio foi pensado para quem precisa de atenção contínua, mas quer estar no lugar mais importante de todos, a própria casa. A Unifísio conta com uma equipe multidisciplinar, equipamentos modernos, suporte completo, inclusive com ambulância, garantindo tranquilidade para o paciente e para toda a família. E o melhor, atende todos os planos de saúde. Se você busca um cuidado mais humano, próximo e eficiente, vale a pena conhecer de perto. Home Care Unifísio, 24 horas de atenção humanizada. Ligue 32 22 6283 ou acesse Clínica Unifísio no Instagram. Pingado com Felipe Pereira, seu cafezinho de notícias pra quem não tem tempo. A campanha eleitoral começou oficialmente em todo o Brasil. Ontem, os principais candidatos já realizaram os primeiros eventos de campanha, divulgando seus números, distribuindo materiais como adesivos e panfletos e também apresentando as agendas oficiais. O candidato à reeleição como governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, iniciou a campanha ainda na madrugada com um adesivaço na Avenida Pedro Humberto Pietro Grande, nas proximidades do Tribunal de Justiça, na zona sudeste de Teresina. Já Joel Rodrigues, do Progressistas, que também tinha marcado um adesivaço, só que na Ponte Estaiada, cancelou o evento. Segundo a equipe da campanha, havia outro evento programado para o mesmo local, com shows musicais, o que poderia dificultar a realização do adesivaço e a saída do público. Com isso, a largada da campanha de Joel aconteceu na manhã do domingo, com uma visita ao mercado público do Parque Piauí e a participação em uma missa de ação de graças pelo aniversário de Teresina. A campanha eleitoral começa com uma mudança no cenário da disputa pelo governo do Piauí. O Tribunal Regional Eleitoral validou a convenção do Avante, que aconteceu no dia 5 de agosto, que aprovou o apoio à candidatura de Eliseu Aguiar do Novo ao governo do estado. A decisão coloca fim, pelo menos nesta instância, à disputa interna no Avante que envolvia os grupos liderados por Gustavo Henrique e Antônio José Lira. Com a decisão, o TRE invalidou a convenção do partido que aconteceu no dia 30 de julho, que tinha lançado Gustavo Henrique ao governo e Zé Freire e pastor Sena Santos ao Senado. A Justiça Eleitoral considerou que Gustavo Henrique não era o presidente da Comissão Executiva Estadual do Avante na data da primeira convenção. Segundo a decisão, quem ocupava a presidência era Adiel Rodrigues Brito.
Com isso, também ficam sem efeito as candidaturas de Gustavo Henrique, Zé Freire e pastor Sena Santos. Já a convenção de 5 de agosto, que aprovou o próprio Eliseu Aguiar e lançou o Antônio José Lira ao Senado, foi considerada válida. Gustavo Henrique informou que seu corpo jurídico vai analisar a decisão e adotar as medidas cabíveis. Com a decisão da Justiça Eleitoral, são 10 os candidatos ao governo do Piauí na disputa: Rafael Fonteles, do PT, Joel Rodrigues, do Progressistas, Lúcia Santos, do PSDB, Eliseu Aguiar, do Novo, Gisvaldo Oliveira, do PSOL, professor Juriti, do DC, Ravena, da Inclusão, do Democrata, Lourdes Melo, do PCO, Santiago Belizari, do UP e Geraldo Carvalho, do PSTU. Fala, craque! O Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí. Fica na rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga, bem em frente ao novo Colégio das Irmãs da Zona Leste. Pingado, com Felipe Pereira. O aplicativo Pardal já está disponível para receber denúncias de irregularidades em propaganda eleitoral. A ferramenta da Justiça Eleitoral permite que a população informe possíveis infrações e acompanhe o andamento das denúncias. O aplicativo Pardal móvel pode ser baixado gratuitamente em celulares e tablets. O acesso é feito pelo e-Título ou pela plataforma gov.br. A identidade de quem faz a denúncia fica protegida por sigilo. Ao registrar uma ocorrência, o usuário deve descrever o fato de forma clara e pode anexar fotos, vídeos, áudios ou links que ajudem a comprovar a possível irregularidade. O sistema gera um número de protocolo para o acompanhamento. A desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Lucicleide Belo, explica que a ferramenta também orienta o usuário sobre as condutas permitidas e proibidas antes do envio da denúncia. Para o Pardal, apenas as irregularidades referentes à propaganda eleitoral. Outras situações possuem canais próprios para essa comunicação. Quando se tratar de conteúdo que possa a integridade do processo eleitoral, por exemplo, informações falsas relacionadas à votação, às urnas ou ao próprio processo eleitoral, existe um canal próprio, que é o CIAD. No âmbito da Justiça Eleitoral do Piauí, foi criada essa comissão de enfrentamento à desinformação, o que pode ser utilizado pelo eleitor ou a eleitora. O Pardal deve ser utilizado especificamente para denúncias relacionadas à propaganda eleitoral. Casos como compra de votos, uso da máquina pública, doações ou gastos eleitorais devem ser encaminhados aos canais do Ministério Público Eleitoral. A Justiça Eleitoral também disponibiliza o Pardal Web, que permite consultar estatísticas das denúncias. Já o Pardal ADM é de uso exclusivo da Justiça Eleitoral e permite o gerenciamento e encaminhamento das ocorrências. A ferramenta foi regulamentada para as eleições gerais de 2026 por portaria do Tribunal Superior Eleitoral e tem como objetivo ampliar a participação da sociedade na fiscalização das regras eleitorais. A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos de alto padrão, porcelanatos, pisos, tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão. Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. O Hemop vai adotar, a partir do dia 30 de setembro, novos critérios para a doação de sangue. As mudanças foram definidas pelo Ministério da Saúde e ampliam as possibilidades para alguns grupos de doadores. Até a data de entrada em vigor, continuam valendo as regras atuais. Segundo o supervisor médico da triagem da clínica do Hemop, Antônio Ribeiro, as equipes estão passando por capacitação para aplicar os novos critérios
tanto em Teresina quanto nas unidades do interior. Essa nova atualização do Ministério da Saúde, ela facilita com que a gente tenha mais doadores e permita que a gente aumente o número de captações de bolsas de sangue. A gente está no processo agora de treinamento das equipes, tanto na capital quanto nos interiores. A gente tem até o final de setembro, início de outubro, para podermos fazer essa capacitação e passar a valer esses novos critérios. Entre as principais novidades está a redução do prazo de inaptidão para quem fez tatuagem. O período cai para apenas 7 dias, mas o doador precisa apresentar o alvará de funcionamento e a comprovação de que o estabelecimento é regularizado pela vigilância sanitária. Também poderão doar pessoas com 70 anos ou mais, desde que passem por avaliação individual. Para quem retirou piercing, o prazo de inaptidão cai de 12 para 4 meses, mas algumas situações são avaliadas de forma individual. O mesmo período vale para micropigmentação e procedimentos estéticos, como a aplicação de toxina botulínica. Em piercings localizados em regiões mucosas ou íntimas, a inaptidão continua enquanto o acessório estiver no local. Se os piercings forem em partes de mucosa, ou seja, regiões íntimas, também incluindo regiões íntimas, não podem fazer doação enquanto estiver em uso. O que também reduziu foi que, após a retirada desses piercings, o tempo era de 12 meses, acompanhava sempre a tatuagem. Era de 12 meses, depois foi reduzido para 6 e agora foi reduzido para 4 meses após a retirada, que é o mesmo tempo para a inaptidão da tatuagem caso a segurança do local não seja comprovada. Tem procedimentos como, por exemplo, micropigmentação de sobrancelhas, que também é considerado uma tatuagem. Procedimentos estéticos também, como botox, podem entrar nesse quadro. As novas regras também alteram os critérios para quem usa canetas emagrecedoras. Quem iniciou o tratamento ou alterou a dosagem deve aguardar 14 dias antes de doar. Quem começou a fazer a medicação tem um período de espera de 14 dias, que é para o corpo poder se acostumar. E assim como quem começou a medicação, tem também a questão da mudança de dose. Então você pode fazer a doação desde que esteja utilizando a mesma dose há pelo menos 14 dias. Além disso, tem também a questão de que quando você compra a canetinha, naquele pacote inicial vem só 4 seringas e não pode haver um compartilhamento de seringas. Se estiver tendo esse compartilhamento, tem-se um período de inaptidão por 4 meses. Outra mudança envolve pessoas que tiveram câncer. A doação passa a ser permitida, em alguns casos, 5 anos após o fim do tratamento, dependendo do tipo da doença. Antigamente, só quem podia fazer a doação e tivesse um passado oncológico seriam aqueles pacientes portadores de câncer de pele do subtipo CBC, o basocelular, que é bem inocente, ou mulheres que tiverem tido um câncer de colo uterino do subtipo in situ, que também é de fase muito inicial. Com a mudança, as neoplasias basicamente ampliou para quem tem um passado neoplásico, mas continua proibido quem teve melanoma, linfoma ou leucemia. Esses 3 subgrupos, infelizmente, a inaptidão ela é definitiva. Aos demais pacientes que uma vez tiveram neoplasia, eles podem fazer uma doação desde que, passados 5 anos do término do tratamento, além disso, não pode ter doença ativa nem recidiva. As alterações fazem parte da atualização dos critérios nacionais para a doação de sangue e, segundo o Hemop, devem ampliar a base de doadores e, consequentemente, o número de bolsas coletadas. Mas atenção, as novas regras só passam a valer no Hemop a partir de 30 de setembro. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde? Desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão de excelência em saúde no Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira. Pingado. 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 Com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Vamos encerrando o nosso Pingado desta segunda-feira. Um abraço grande e até amanhã.
Pingado. Pingado. Com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.